porque não sou olho, não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Paulo está comparando a igreja com o corpo humano. Então ele vai dizer que qual parte do corpo você se identifica? Às vezes você tem que ser só a orelha, ou seja, tem momentos que você tem que escutar só ouvindo. Entende? Tem gente que às vezes quer falar, e às vezes não é o momento de falar. Às vezes é o momento de sentar no banco para aprender, né? Agora, às vezes a pessoa ela se sente igreja, né? E quando que ela é igreja? Quando que nós somos a igreja de Cristo? Quando nós estamos aqui reunidos, tudo junto, aqui é a igreja, certo? Sozinho, você em casa, você só é um membro do corpo. Então você só é a igreja quando se reúne. Quando você está sozinho, você não é a igreja, você é só um membro do corpo. O pé ficou em casa, o pé não veio. O pé é aquela pessoa que faz a igreja crescer, faz a igreja caminhar, né? Evangeliza, traz gente, traz alma, é o pé. Para mim o dom evangelístico seria esse. Quem é a pessoa para ser evangelista? É aquela pessoa que ganha a alma lá fora, traz para dentro aqui da igreja. Então Paulo está falando, você, se a orelha disser, porque não sou olho, né? Não sou do corpo, não será assim isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Ou seja, para que eu pregue é necessário que tenha quem ouça. Então, se não tiver ouvido, né? Não vou ouvir, não preciso mais ouvir, eu já sei tudo, já li a Bíblia toda, não preciso mais aprender. Não existe isso. Se você, quanto mais você conhece Deus, mais você vai entendendo que você não conhece Deus. Olha que interessante. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai vendo que você não conhece Ele, que você precisa mais conhecê-lo. Então, o pouco conhecimento de Deus te leva à ignorância. E se a gente for colocar na prática, o pouco que você conhece de Deus, você ouviu de alguém. É muito poucos que se relacionam pessoalmente com Deus. Entende? Tem gente que divide uma igreja, porque ele aprendeu 20 anos uma coisa que ele ouviu dos outros. Ele nunca nem leu na Bíblia. Ele nunca nem ouviu Deus falar com ele. E tem que tomar muito cuidado quando Deus fala com você, porque às vezes Deus falou com você e para você só. Isso não pode virar doutrina. Tem gente que acha que a experiência dele é doutrina. Algo que Deus pediu para ele, só para ele, ele faz aquilo uma doutrina. Eu já fiz um trabalho no centro de recuperação. Eu tenho um coração muito voltado para esse trabalho, no centro de recuperação. Tirar as pessoas da rua, drogadas, dar elas uma oportunidade de ter um encontro com Jesus, sabe? Um dia, se Deus permitir, a gente chega lá. E eu fui convidado por uma pessoa para levar um ensino, ensinar, dar estudo. A pessoa que me indicou, ela viu que eu tinha esse braço, e como eu estava na igreja, eu não ensinava na igreja, por mais que eu estudava bastante, eu tinha essa habilidade, mas eu não exercia esse dom na igreja. Aí então, qualquer oportunidade que eu tinha de estar fazendo fora, eu fazia. E a igreja que eu estava, era proibido você ir para fora fazer isso. Aí eu fui lá fazer um trabalho. Era um trabalho de casa de recuperação só de homens. E aí, assim, alguma das dúvidas deles era sobre relação sexual. Porque ali tinha pessoas solteiras e tinha homens que eram casados, foram para lá, e a dona lá, a pessoa responsável, a irmã, a pastora, a missionária, que abriu o trabalho, estava de frente do trabalho, eu nunca tive dúvida que Deus chamava para aquilo. Porque ninguém tinha feito
da forma que ela fez, e estava daquele tamanho, se não fosse Deus, porque a obra de Deus ela é caríssima. Você não consegue, se você colocar o seu dinheiro na obra de Deus, você vai quebrar. Por isso que Deus precisa patrocinar o trabalho. Então eu sei que é Deus naquilo ali, e ela foi chamada para aquilo. Só que ela teve um problema com o casamento dela. O casamento dela não deu certo, não sei os detalhes. Eu sei que ela era uma irmã solteira, ainda que o marido parece que era vivo, ou coisa parecida. Então ela decidiu não envolver mais com o relacionamento, com o casamento, e estava tocando o negócio. Só que ela proibia eles de ter relação sexual, mesmo os casados. Sabe, ele fazendo aquilo virar diabo, falava que era diabo, que aquilo era da carne. E aí, até então, os caras solteiros, eu entendi que eles tinham que jejuar, ler Bíblia direto. Só que os caras casados, ela proibia visita conjugal. E aí era a dúvida deles. Veio aqui de fora, eu fui orientei eles. Não, mas tem que ter, vocês têm que ter. Casado, pelo menos, tem que ter uma visita íntima. O presídio tem isso. Vocês estão aqui para se recuperar. Ele vai destruir o casamento? Não pode proibir. Pode, com permissão do cônjuge, se separar por um tempo, oração, jejum, mas depois que se une. E aí, aquilo, quando eu falei aquilo para eles, foi meio que uma chave que abriu a porta para eles. Aí, já viu, né? Um bafafá danado lá dentro, os caras tentando descobrir, foram nela. Aí ela me chamou, falou que eu tinha dado aí um ensinamento que não era permitido no local. Falei, mano, eu não estou aqui para tirar a sua autoridade, não, quem sou eu? Vim cá só para ajudar. Só que a senhora está errada. Não, porque isso aqui já existe, é a regra daqui do local, eles não podem ter esse tipo de contato, porque eles estão na carne, isso aqui, mas a senhora tem que entender o seguinte, que o casado é bênção. E aí teve a discussão, ou seja, por ela ter tido um problema no casamento, por ela entender que aquilo não era necessário para ela fez aquilo uma doutrina. Então, tem coisa que Deus vai te pedir, é para você. Tem atividade que Deus vai te fazer você passar, e é por você. Você não tem que fazer daquilo uma doutrina. Entende? Tem que tomar muito cuidado com isso. Já tem aquilo para isso. Eu já tive várias experiências com Deus, eu e Deus, e nunca fiz daquilo uma regra para todo mundo. Já teve um momento que eu, em propósito com Deus, eu não comprei roupa nova por um ano. Não comprava roupa nova, só usava as roupas que eu tinha. Tinha uma época que eu não usava perfume. É uma coisa que eu amo, perfume. Não é que eu estava fedendo, não. Mas esse cheiro, né, do perfume, da colônia, eu não usava. Era só o desodorante mesmo do braço, mesmo, acabou. Mas para que isso, pastor? Eu estava com um propósito com Deus. Eu nunca preguei isso aqui, que você tem que fazer isso. Não, você tem que... para quê? Era eu com Deus. Teve um momento que eu não cortei o cabelo, teve um momento que eu não raspei a barba. Propósito. Teve um momento que eu me isolei. Eu jejuava, irmão, eu não conversava com ninguém. Não abria a boca. Durante o dia todo. Só falava ou indispensável. Como eu trabalhava num local que eu não precisava falar com ninguém, o dia todo de boca calada. Mas para que, pastor? Meu propósito com Deus, minha intimidade com Deus. Algo que eu queria fazer com Deus. Já dormi no chão. Para que, pastor? Humilhação, irmão, é coisa com Deus. E não quer dizer que você tem que fazer isso e vai dar certo ou vai dar errado. Então, você é membro do corpo. Agora Deus colocou, versículo 18, não, 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvidos, onde estaria o olfato? Ou seja, para ser um corpo sadio e perfeito, tem que ter membros, e os membros têm que ser diferentes uns dos outros. Não é porque você prega que todo mundo tem que pregar. Não é porque você louva que todo mundo tem que louvar. Né? Tem gente que tem a sua chamada, o seu momento. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Ou seja, quem estabelece
que parte do corpo você vai ser é Deus. Por isso que a Bíblia diz que o sacerdócio, o pastorado, ser sacerdote, ser um pastor, ser um ministro, a pessoa não escolhe, ela é escolhida por Deus, ela é tomada dentre as pessoas. O ruim é quando a pessoa se faz pastor, então ele se faz um ministro. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Está vendo? Ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Versículo 22. Antes, os membros do corpo que parecem, ser os mais fracos, são os mais necessários. E os que nós reputamos serem menos honrosos do corpo, esses são os que mais, muito mais, damos honra. E aos que nós de menos decoro, damos muito mais honra. Ou seja, qual que é mais importante? A mão ou as nádegas? Qual que é mais honroso? A mão? Qual que você tem que dar mais honra? A mão ou o bumbum? Mas a mão a pessoa toca, o bumbum você não deixa ninguém tocar. É só a pessoa que você tem intimidade para deixar tocar, não é? É isso que Paulo está dizendo. Os membros que nós desprezamos, achamos que não tem muita finalidade, no modo geral, você quer ser o que no corpo de Cristo? Você é o que no corpo de Cristo? Os olhos, a boca? Ou você é o bumbum? Pastor, tem bumbum no corpo de Cristo? Tem. Tem anos? Tem. É por onde sai a merda. Às vezes tem pessoa na igreja que ela foi chamada para poder fazer o quê? Para poder descartar as fezes da igreja, do corpo de Cristo. Entendeu? Vai ver se você é desses. Então, os membros do corpo, eles são importantes, independente de quaisquer sejam eles. Você foi chamado como ministério. Você faz parte desse corpo. Não é porque você dá um louvo bonito aqui na frente, é que você não tem importância. Tem importância. É importante. Já é uma honra fazer parte desse corpo. Versículo 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Eu me senti amado quando eu estava em casa, eu não podia estar com vocês, e o pessoal me perguntando: pastor, como é que está? Pastor, como é que está aí? Todos têm que ser assim. Eu percebi que tem membro que é fraco, tem irmão que é paralítico na fé. Se não ficar em cima, não vem. Ô irmão, quer que eu passe lá para te pegar? Passa lá, pega ela, marca de estar com ela, porque caminhar sozinho não tem força. Tem gente que é paralítico na fé. Tem gente, não, irmão, você não precisa nem falar nada, não precisa cobrar. Tem várias. Tem gente que de repente acha que até surdo espiritualmente, porque não ouve a voz de Deus. Porque se ouvisse, ele pegava os conselhos de Deus. Entende? Deixa o conselho de Deus entrar no teu coração. Você sabe que aquilo é errado, você vai se envolver naquilo para quê? Se a Bíblia diz que é errado. Se nós ensinamos aqui, estudamos a Bíblia que aquilo é errado, você está mexendo com isso para quê? Versículo 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, se um sofre, eu também tenho que estar sofrendo junto.
Se um enriquece, se um ganha um presente, se um prospera, a gente torce junto. Aqui não tem isso não, mas eu de onde eu vim, irmão, tribulação para a gente era final de ano, quando tinha assembleia, ia ter consagração de carro. Aí você via a igreja dividida por partido, entende? Às vezes uma pessoa que você acha que ia subir de carro, não foi, aí o outro que não tem nada a ver foi. Aí você acabava que aí, fulano foi levantado, aí todo mundo tinha que correr abraçar, você via que o irmão queria abraçar, ele estava chorando de raiva. Não queria que aquela pessoa tivesse crescido. Tinha esse negócio. Graças a Deus acabou. Sabe o que eu sinto falta? Do espírito de competição. Porque, mesmo que a pessoa estava ali querendo ser mais que o outro, mas a igreja estava ganhando com isso. O motivo, sabe, era ruim. A intenção era ruim, mas o efeito na igreja era bom. Que é melhor você lidar com a pessoa ambiciosa do que com a pessoa desanimada. A mulher que diga, imagine você ter um marido que ele não tem ânimo para nada, ele não quer fazer nada, ele não quer prosperar, ele não quer uma casa nova, ele não quer um piso novo, ele não quer um móvel novo, ele é demais, parado. É melhor você ter que parar o cara que está ali querendo tudo, falar, vai devagar, do que você ter que estar empurrando a pessoa. Então, na igreja é a mesma coisa, era bom que você chegue para o irmão e fala, calma, vai chegar a sua hora, calma aí, pai. Lá eu tinha, na minha época, obreiros, né, auxiliares, a gente era tudo auxiliar, a gente ia no pastor, irmão, porque lá tinha o bispo, que era o pastor presidente, e tinha os pastores do campo, e tinha os presbíteros, que eram muitas vezes o presbítero auxiliar, tinha os presbíteros de campo, o senhor tomava conta de um campo, aí tinha várias congregações e ele era responsável por várias congregações. A gente ia no presbítero, irmão. Ficava em cima dele para ele abrir congregação, para ele tomar conta, porque lá a gente abria congregação, a gente vinha para frente da congregação e a gente botava para quebrar ali, para fazer ela crescer. Os irmãos iam atrás dos pontos, não tem? Ficava caçando ponto na rua, olhava lá aquele ponto, acho que dava uma congregação, chegava lá, batia pau, perguntava ao cara quanto era o aluguel. Se o cara falasse que era R$500, pô, maravilha. Chegava no presbítero e falava, encontrou um ponto legal, presbítero. Presbítero, aonde? Tal lugar, 500 conto no aluguel, dá para pagar. A gente faz uma vaquinha aqui, junto os 4, 5 irmãos, dá o primeiro mês. Era isso que a gente queria. Aí o presbítero ia lá, olhava o ponto, arrumava a equipe, abria uma congregação nova. Nós íamos lá quebrar o pau, fazer campanha, fazer a igreja crescer. Fora os defeitos que a igreja tinha, essa parte era melhor. E a igreja crescia, a congregação ia para frente. Se não der certo, fechava, ia para outro lugar. Entendeu? Mas o irmão, a gente ficava ali atrás de campanha, a gente queria fazer uma campanha aí, colava com o dirigente. O dirigente era o que conseguia a autorização do livro para poder dirigir a igreja. Ali a gente fazia uma equipe, cada um pegava no culto. Igual a gente faz aqui, um pega na quinta, outro pega lá, a gente fazia isso aí. Abriu uma campanha aqui, outra campanha lá. A parte da campanha era ruim, porque você tinha que fazer campanha, eu não gostava de campanha. Mas sempre fiz. Então isso eu sinto falta. A pessoa querer crescer. A pessoa querer fazer algo para Jesus. Eu estava vendo o Ciro Malafaia falando que ele foi pregar numa igreja. E aí ele até falou para o pastor lá para não incomodar os irmãos lá acerca do transporte. Só que tivesse alguém que fosse no hotel pegar ele e vai para a igreja na hora do culto. E aí ele falou que quando ele chegou no aeroporto, pegou um táxi, parece que o voo antecipou, estava marcado uma hora, e parece que já tinha um irmão que ia pegar o pastor Ciro Malafaia lá no aeroporto e levar para o hotel. Chegou lá, o voo parece que adiantou,
O Silas chegou no aeroporto, pegou um táxi e foi para o hotel. Ele estava no quarto do hotel, o telefone toca. Era o irmão, estava lá embaixo. Ô pastor, senhor, desculpa aí, eu me perdi do senhor. Não sei o que aconteceu, parece que o voo do senhor chegou, não estava lá, mas estava marcado na hora. Aí eu disse, não, papai, fica tranquilo, o voo adiantou. Eu peguei um táxi e vim para cá. Mas, então, pois é, eu ia buscar o senhor para trazer para cá, mas olha, eu estou aqui embaixo. Se o senhor quiser ir para algum lugar, um shopping, alguma coisa, estou à disposição. Ele falou bem assim, pode ir embora. Embora. Que hora que o culto começa? Começa às 8 horas, às 19 você vai me pega aqui, tá bom? Tá bom, mas eu vou ficar aqui embaixo, esperando o senhor. Mas agora é meio-dia, rapaz, vai para casa, vai descansar. Tá bom, pode deixar, mas eu vou ficar aqui embaixo, se o senhor precisar de alguma coisa. Eu se troca, que cara teimoso. Aí, deu lá 7 horas, Sila 10, estava o cara na porta do hotel. Você ficou aí? Pastor, você não sabe da minha história. Eu não faço nada na igreja, pastor. Pedi o pastor para me deixar incluído de qualquer pregador que vier, importante como o senhor, colocamos até o cara mais fraquinho também, eu estou aqui à disposição. Aí o Ciro falou bem assim, vamos lá, chegou lá, o cara abriu a porta, eu disse, o que é isso? Você está abrindo a porta para mim, você veio chofer agora? Deixa o cara na porta, entrou para dentro do carro, Mercedes. Aí o Ciro foi ver, o cara é empresário. Não era um João Ninguém, um empresário que tirou o dia dele, fechou a empresa, deixou lá o pessoal tomando conta da empresa e ficou à disposição de um pastor que pregar na igreja dele. Por quê? Porque ele não faz nada. E realmente a igreja é grande, não é qualquer um que faz as coisas. É difícil achar uma oportunidade, porque já tem quem faz. É a cultura do local. E ele, como ele não tinha nada para fazer, ele colou nessa e falou, bom, eu vou achar uma coisa para fazer. Ele é o quê? Virou o chofer dos pregadores. E ele fica responsável, pegar o pregador, levar no lugar, levar no outro. Tem irmão que fica lá. Eu passo lá na igreja Chochoyes, lá em Vila Velha, na minha missionária filho para da garota ali, a igreja é grande. E tem uns irmãos que ficam de colete, não tem? Manobrando o pessoal, estacionando ali, aquela coisa toda. Essas igrejas grandes todas têm. E aí você vê o cara de colete, roupa normal, calça jeans, você acha que é um João Ninguém. Vai ver o cara é juiz. Porque nas igrejas, dessas igrejas grandes, você chegou lá, você é membro do corpo. Você não é juiz, você é membro do corpo. E como membro, por que eu estou falando isso? Porque se um membro do corpo ele não tiver utilidade, ele morre. Pega seu dedo aqui, corta ele, deixa lá em cima da mesa. Depois dos 3 dias você vai lá ver se ele está lá ainda, né? Que corpo ele está. Se esse membro do corpo não estiver no corpo, ele morre. E a ciência já foi comprovada que o membro que você não usa ele atrofia. Pega seu braço, amarra aqui, as costas aqui, ficam 6 meses sem usar ele. Depois você tenta tirar para você ver o que vai acontecer. Membro do corpo que não é usado, ele atrofia. Por que tem pessoa na igreja que ele está fraco, ele não tem força para andar, ele não tem força para caminhar, ele não tem prazer em fazer nada, ele está morrendo aos poucos, porque ele não está sendo útil na igreja. Irmão, de antemão, você quer ter força, você quer ter garra, arruma alguma coisa para você fazer na igreja. Traga um copo d'água, limpa, implora, irmão, deixa eu limpar o banheiro é meu, deixa eu limpar as cadeiras, a cadeira é minha. Você tem que ser útil na igreja, você tem que estar fazendo alguma coisa. Você não pode aceitar não fazer nada. Você tem que ter utilidade. Você vai ver, Marco, estou te falando, 6 meses como é que você está na igreja? Você é outra pessoa. Você tem que ter utilidade. Pastor, mas eu vou fazer o quê? Os irmãos já louvam, os irmãos já pregam, eu não sei fazer nada. Cola com quem está fazendo. Cola com quem já está fazendo. Fala, irmão, posso te ajudar? Tem uma vaga para mim aí? Eu lembro que eu já fui muito perseguido de igreja. Eu já tive momentos de estar junto com a liderança e já tive momentos deles me deixarem de lado. Quando eu ficava no banco de lado, sabe o que eu fazia? Eu colava com um dirigente de igreja.
Porque os dirigentes de igreja, congregação pequena, sempre são os que mais precisam de mão de obra. Porque o cara está sozinho, então, com uma equipe pequena. Então, o que eu fazia? Ele colava com um, falava, ia para a igreja lá, ficava ajudando ele. Aí, daqui a pouquinho, ele falava assim: quer pegar a campanha? Aí eu pegava a campanha de uma igreja, ia para outra congregação. A gente tinha 5, 6 congregações da mesma igreja. Então, eu particularmente, eu fui criado 15, 20 anos na mesma igreja. A gente não visitava a igreja. Por quê? Eu tinha 5 congregações eu nunca consegui em todas as igrejas nossas. Eu coloco o dirigente. Pegava a campanha de um na terça, pegava a campanha do outro na quarta, pegava a campanha. Abria a mesma campanha em lugares diferentes. A campanha do bombom, beleza, a campanha do bombom Gito. Abria na Ilha das Flores, eu abria uma, lá em Santa Rita eu abria outra, lá em Paú eu abria outra, a mesma campanha, bombom Gito, só que em dias diferentes. Às vezes era a mesma pregação. Pregava uma pregação aqui em Mateus capítulo 14, aí eu pregava na outra igreja. Então aquela semana era Mateus capítulo 14. Entendeu? Da onde que vem essa coisa de você conseguir pregar nos evangelhos? Eu pregava 4 vezes a semana. Eu pregava mais do que o pastor, irmão. Como que eu fazia isso? Eu não ficava parado no seu lugar. Eu falei: aqui não me quer, vou para outro lugar. Chegava para o prevento, pode dar uma apoio fulano estar no tal lugar? Pode. Aí eu ia para tal lugar. Aí eu ia na terça-feira na Ilha das Flores, na quarta-feira em Santa Rita, quinta-feira na Vila Batista. Aí tinha os dias de estudo, que a gente tinha que ir para a congregação. Sábado todo mundo ia para a sede, domingo escola dominical, aí domingo escola dominical, limpeza da igreja, evangelismo, culto no lar. À noite tinha culto, era 4 cultos no domingo. Como que você fica fraco espiritualmente? Hã? Irmão, você passava meses sem lembrar do que é pecado. Você fala: rapaz, tem tempo que eu não peco, né? Ah, não tem tempo para pecar, estou todo envolvido na obra. Era assim. Ah, pastor, a gente podia fazer isso aqui. Pode fazer. A gente pode seguir uma meta na rua, a gente pode fazer uma mesa de oração, a gente pode fazer um culto lá, a gente pode fazer o que você quiser, desde que seja dentro da nossa cultura, né? Nos procura para poder: pastor, eu estou com a ideia de abrir um trabalho assim, o que você acha? Tem que estar envolvido na obra de Deus. O corpo precisa desse sangue que circula entre a gente. Membro do corpo. Bora lá, faz o teste lá, deixa o seu braço amarrado 6 meses, depois você tira ele para você ver o que vai acontecer. Você dorme uma noite assim no braço, quando você vai levantar, ele está todo dolorido, todo tronco, você fala: rapaz, o pescoço não está legal não. Tem que ser movimentado. Ora, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Está vendo? Ó? A igreja reunida é o corpo de Cristo. E em particular, nós somos membros do corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo. Em segundo lugar, profeta. Em terceiro, doutores. Depois, milagre. Viu? O profeta está primeiro, está na frente do milagre. Mas, irmão, se vier um cara aqui que cura câncer, que levanta paralítico, acabou. A filha dele vai ter mais oração do que o irmão que ensina. Eu estava domingo. Teve culto domingo? Hã? Teve não? Aí eu estava lá na expectativa, aí nós decidimos que não ia vir, por causa do tempo, estava muito perigoso. Inclusive, logo depois que eu falei com a Giovana, a gente não vai poder chegar, vai com vocês aí, vou poder estar aí, né? Aí depois a chuva aumentou forte na Vila Velha. Aí eu estava estudando os negócios lá e eu fui ver umas pregações. Irmão, tem gente que é muito inocente. Principalmente a pessoa que não conhece. Primeira pessoa que não tem contato com Deus. Segunda pessoa que não estuda a Bíblia. Tem um rapaz aí, um jovem aí, Miguel.
Ô irmão, os irmãos são muito levados. Falei com a minha esposa, misericórdia, pastor de 14 anos. 14 anos ele tem. Deus fala na boca dele. Aí eu estava lá ouvindo, tem eloquência, ele tem eloquência. Mas quando começa a enganação, e as pessoas tudo caindo na graça do cara. Eu falei para minha esposa que eu tenho certeza que ele acredita no que ele está falando. Porque a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz: por não ter amor à verdade, Deus nos entrega um espírito de engano. Uma pessoa que está entregue um espírito de engano, ela tem certeza que ela está certa, mesmo estando errado. Não adianta você falar com ela. Agora, é uma preservada. Ele, quando vai entregar alguns tipos de profecia, ele fala quase inglês, vai dizer para a pessoa que aonde lugar que a pessoa vai. Aí mistura a língua estranha com falso inglês. Cara, é uma preservada, olha aquilo e fala. E aí aquilo cai na internet, ridiculariza o Evangelho. Muito. Aí ele falou que ele não é pregador, que ele é profeta. Já ensinaram ele a pedir oferta, viu? Preservado, olhei aquilo e falei, meu Deus. Oi? Eu falo que ele é, né? Não, porque ele quer dizer o seguinte, ele não foi chamado para pregar. Ele foi chamado, ele é profeta. Ele entrega profecia e revelação. Tem um outro pastor aí, sobrenome Salles lá. Esse pastor, pelo menos ele tem o dom de profecia. Algumas coisas que ele revela realmente bate. Igreja lota. A igreja dele lota. Metrosexual ele. Os ouvidos tudo justinho, ele bem feitinho, garotão. Mas ele realmente tem o dom de profecia. Muito mais do que esse menino aí. E as igrejas estão pagando 2, 3 mil reais para ir lá pregar o menino lá. É porque é show gospel, né? É um personagem. Aí vai apanhar bastante, deixa aí. Então, Deus, a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolo. Apóstolo é o quê? Quem cria a base. Quem foi chamado para abrir ministério. Quem serve de suporte para outras pessoas. Isso aqui não tem a ver com posição maior ou menor, não. Todos são ministros. Detalhe, esses ministérios, essa chamada, que é o ministério, não é da pessoa, é de Deus. Deus dá o ministério com a pessoa para dar para a igreja. Deus te chamou você para ser apóstolo, Ele te entrega o cargo de ministério de apostolado e dá para a igreja. Entende? Não é da pessoa. Em segundo lugar, profeta. Em terceiro, doutores, que é o dom de ensino. Porque às vezes a pessoa vai ser chamada para ser pastor e ele não foi chamado para ser mestre. E necessariamente ele não tem o dom de ensino. Consegue às vezes ali, dá até um estudo para a igreja, mas ele não é profundo no que ele faz, ele não tem essa habilidade, o dom. Tem coisas que não consegue ver nas escrituras, tem coisas que não consegue enxergar nas escrituras, como o líder, como o mestre faz. E o
outros foram chamados para ser também apóstolos. Aí aqui tem, milagres, depois dons no plural, de curar, socorro também é um ministério, governos e variedade de línguas. Aí foi o que eu expliquei aqui acerca de falar em línguas. Na minha visão, nunca a pessoa deveria ficar falando em línguas em rede social. Porque o dom de língua, irmão, é algo particular seu com Deus. Entende? Por quê? A Bíblia diz assim, se entra um indulto, uma pessoa ímpia na igreja, e você fica falando em língua para ela cai no ridículo, porque ela não tem esse dom, ela não entende o que você está falando, ela não tem essa fé, e aquilo para ela não faz diferença nenhuma na vida dela. Agora, se você entrega uma revelação ou uma profecia, Deus falou com ela. A Bíblia diz assim, ela é convencida pela profecia de que Deus está no lugar. A cura, mesma coisa. Uma das coisas que mais atrai pessoas de fora é a cura. Revelação, cura, profecia, é para quem? É para a igreja ou para o ímpio? Para o ímpio. Pastor, o dom de língua para você. Dos 9 dons que tem, o dom de língua é o único que é para você. Os outros 8 é para a igreja. Deus te deu o dom de cura, não é para você ficar se curando só. Aliás, você nem consegue. Você não fica botando a mão na sua cabeça, você fica doente, você precisa que outra pessoa ore para você. Muitas vezes você tem o dom de profecia, você está querendo que alguém te entregue uma revelação que você Deus não fala para você. Entende? Então, os dons são 9. Dos 9, o dom de língua é o único que é para a pessoa, que edifica a pessoa. Então, o que ela tem que fazer? Com Deus. No muito, quando você está pregando, às vezes dentro da igreja, na segurança da igreja, você solta uma palavrinha ou outra, se você estiver motivado pelo Espírito. Tem gente que fala para mostrar autoridade. Entendeu? Eu mesmo, por exemplo, conheço uma irmã que Deus usa muito ela. Muito. Agora está enferrujada, mas Deus sempre usou muito ela no profundo. E quando ela entregava a revelação na igreja, ela entregava a revelação normal assim, sabe? Era profunda, a pessoa chorava. Eu falava assim, Juliana, Deus é Deus, né, pai? Deus não dá asa cobra, não. Ela falou, por que auxiliar? Eu era auxiliar mesmo. Falei, cara, se eu tivesse o dom que você tem, de Deus te usar como te usa, eu enfeitava. Eu falava um pouco em língua, eu batia o pé no chão. Que é isso que as pessoas gostam. Mas ela Deus usa. Você entendeu? Mas isso eu vejo às vezes. Todos os pregadores de rede social têm esse negócio. Eles falam uma coisa, mas eles querem trazer ali a autoridade ali, eles pegam e falam em língua. Eles são muito sábios, mas muito sábios de Deus para chegar a essa revelação. Só que ele fez o negócio. Feito? Dá para ver quem feitou? Assim, não com uma revelação, assim, com a linguagem corporal, né? Você quer botar o profeta na prova? Não demonstre para o seu corpo que Deus está falando com você. Em respeito, você pode baixar a cabeça. Se você não der nenhuma reação, você não alimenta ele para ele se enganar. Porque às vezes, pela prática, a pessoa sabe que alguém está passando por um motivo. E ele só não sabe o que é, onde que ele vai entregar. Aí eu chego aqui e falo assim, Deus me mostra, minha irmã. Estou vendo aqui agora. Ai meu Deus. Fala assim, pera um pouquinho, está descendo agora, mano. Isso aqui é enfeite. Aí ele vira e fala bem assim, olha, eu vejo que você está passando uma fase difícil dentro do seu casamento. Aí se ela estiver passando, ela aí aqui ele vai, você vai ali. Você deu para ele a porta que ele queria.
Você quer botar mesmo ser Deus? Na hora que ele fala, você fala assim, ó, abaixa a cabeça assim. Não sorri, não chora, botar com o dedo ali pocando, é Deus mesmo, você fica calado, você fala. Você bota na prova. Porque se for profeta, irmão, primeiro que o profeta, ele não sabe o que ele está entregando. Então você está aqui, quer aprender, quando tiver campanha de revelação, culto profético, e o profeta vem entregar alguma coisa, não reaça, não traz reação, não alimente ele, coloque ele à prova, né? Não tenha desdém, não vincular, não. Para você baixa a cabeça, ok, deixa a pessoa no vácuo. Por quê? Porque se Deus deu a ela tem que fazer o que? Ela tem que entregar. Ela não está envolvida no acontecimento. Eu já vi realmente pessoas que têm dom de revelação, que revelam. Essa irmã que falou com você, sim, essa irmã tem um dom de revelação, que ela fala até o pensamento que você pensou e não falou com ninguém, só pensou em Deus. Uma vez ela me entregou uma revelação. Eu estava saindo de casa e eu abri o portão. Quando eu abri o portão, eu voltei para trás. E eu peguei e falei algo com Deus. Meio com uma dúvida, meio com uma pergunta. E aquilo ali era uma decisão que eu tinha que tomar. Só eu e Deus, não tinha ninguém ali, irmão. Eu fui entregar a profecia, fui dar para conciliar. Falar com você, nós vamos senhor. Baixei a cabeça. Ela falou bem assim, eu vi o senhor com dúvida no coração. E essa dúvida eu mostrava, o senhor abriu o portão de casa hoje. E o senhor falava assim, 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 assim com Deus. Deus vai dizer para você não precisa tentar não, é com ele o negócio. Não fique preocupado, ele vai dar a solução. Irmão, ninguém tinha sabido aquilo. Aqui o Zinaldo entregou, pastor Zinaldo. Eu estava no outro ministério, que a gente foi consagrado, onde eu fui consagrado pastor. Eu ainda era presbítero lá, servindo lá. E assim, eu tinha ficado 15 anos no ministério que eu estava.
só saí de lá porque Deus falou que era para sair. Foi revelação, profecia, e Deus trabalhou para eu sair. Saí. Fui para esse outro ministério. E nesse outro ministério, Deus usou o pastor Ed na época, e ele falou algo para mim que só ele e Deus sabia. E aquilo que ele falou era o que eu queria, era a condição que eu teria para poder voltar a tomar conta de igreja. E ele falou. Porque se fosse para eu ficar debaixo de uma autoridade e eu não ter liberdade para me servir a Deus, eu não queria. Eu não queria ser mais de estar debaixo da religião. E a palavra do pastor é o seguinte: pede para o pastor, para o Renato vir, que aquilo vai ser presbítero, e eu vou entregar na mão dele, para ele fazer do jeito que Deus tocou no coração dele. É ele Deus, ó, eu não vou interferir a forma com que ele vai dirigir a igreja. Essa fala mexeu comigo, porque era uma coisa que eu e Deus tinha. Aí eu fui para lá, nós íamos abrir uma igreja em Vila Velha, e ele voltou atrás. Eu fiquei chateado com o seguinte, porque ele mandou alugar o ponto, eu achei o ponto, falei com ele, falei o valor do aluguel, ele falou que eu podia fechar com a mulher, que era certo. E aí eu fui lá, aluguei o ponto de boca, ela estava fazendo ainda a reforma, ali construindo, ela mexeu na estrutura do imóvel, porque eu pedi para ela fazer os banheiros, já que ela estava reformando, se tinha como ela fechar ali e fazer o banheiro. Ela pegou e fez, ela mudou o projeto dela, porque eu pedi. E aí eu falei assim, foi chegando a época do aluguel, eu falei, pastor, a gente precisa ir lá fechar com a mulher, pagar o primeiro mês, tem que ver onde vai passar os cabos, né, da sonorização. O senhor pegou no folha comigo lá. Aí ele falou assim, então, é que Deus me mostrou que não é o momento agora. Aí eu falei bem assim, como assim, pastor? Então, eu estava orando e Deus falou comigo que não é o momento. Eu falei assim, então faz o seguinte, o senhor pega o senhor, o presbítero do fulano, e vai lá em Vila Velha e desfaz a cagada. Que eu moro lá. E eu não vou passar lá com a minha cara como se eu fosse um treteiro, não. O senhor me desculpa, com todo o respeito que eu tenho para o senhor vai pegar o carro, o senhor vai lá. Não, você fala com a... O senhor vai lá e vai te fazer a cagada. Já que Deus falou que o senhor não é momento, bota Deus na jogada, Deus se vira lá com vocês dois lá. Manda Deus descer, também junto lá com o testemunho. Falei bem assim com ele. E sabe por quê? Porque vai ficar eu como pilantra na jogada. E ela não te conhece. Aí, ele ficou todo sem graça, foi lá, conversou com a mulher, falou em indenização, se precisasse indenizar. Ela falou assim, poxa pastor, que papelão que o senhor fez, hein? Eu mexi no ponto aqui no imóvel, mas tá bom que é Deus mesmo, porque o meu cunhado, que é o dono da obra, que é o responsável pelo negócio, falou que eu ia quebrar a cara, eu quebrei a cara porque eu não vi ele. É assim. Aí eu ia sair, ó, presta atenção, naquele dia eu ia sair, não por causa de não abrir igreja, é porque eu estava cansado desse negócio de gente não ter palavra. Quando eu decidi sair, o Espírito Santo veio no meu coração e falou comigo assim, fica. Não, vem falar comigo para ficar não. Não vem assim. Não. Eu tinha que ter falado com o pastor, não é comigo não. Tá, eu falo com Deus. Vou ficar não. O Senhor falou assim, fica, vai chegar o momento, eu vou te dar. E vai ser no meu tempo. Aí, até quando você ouve Deus, você está com outros planos. Eu não discuti com Deus naquele momento, mas eu fiquei fazendo outros planos. E aí surgiu uma congregação lá por perto, o pastor queria vender a igreja, vendeu as coisas que tinha dela, eu tinha o dinheiro para comprar. Aí foi quando eu conversei com o pastor Zinal, conversei com outro irmão, eu ia comprar a igreja, aí o senhor veio o sonho e falou comigo, não faz isso. Você está tomando a dianteira, me mostrou duas jovens, eu, meio que casando com as duas, não era o momento, nem entendi que era a igreja. Aí deixei quieto. Eu falei assim, vou deixar isso stand-by. Aí meu coração estava o tempo todo, eu vou sair.
que eu cheguei a ficar depois disso 1 ano e meio. Aí até na época o pastor falou comigo que tinha certeza que eu ia sair, e ele se surpreendeu porque eu fiquei. E eu fiquei, não foi porque eu quis ficar, eu fiquei por causa de obediência. Aí eu estava na porta da igreja, o pastor Sinaldo estava entregando a revelação. Aí o pastor Sinaldo pegou o microfone e falou assim: Previto, entregar a revelação para o senhor. Eu vi o senhor tomando a decisão de passar por uma ponte. A gente, para ir para lá, de Vila Velha para cá, tinha que passar pela ponte. Então a gente passava pela terceira ponte, passava pela ponte da passagem. E a minha ideia era o quê? Não vir mais para Carapina, era atravessar a ponte. Ele falou assim: eu vi uma ponte, o senhor tomou a decisão de passar por essa ponte. Eu vi como os degraus da ponte, ele falando. Naquela dinâmica, tinha uma dinâmica do Faustão, onde a pessoa passava pela ponte, que a ponte ficava mexendo, agora eu via isso. Ou seja, onde o senhor estava pisando não era certo. Porque Deus o mostra, o senhor tomando a decisão, e ele disse para o senhor não fazer isso. Porque vai chegar o tempo, aonde o senhor vai atravessar a ponte, e Deus vai te dar o cajado. E quando Deus te entregar o que Ele vai te entregar, ninguém vai poder contestar que foi Deus. Aí eu acalmo meu coração. E aí se cumpriu exatamente como Deus falou. Isso é profecia. Isso é revelação. Não precisou eu dar para ele alguma coisa. Quando a gente está começando nos dons espirituais, quando você está ainda tateando, né? Você não sabe se Deus está te usando ou não. Por exemplo, Deus usa minha esposa. E sonha. Ela sonhar, não, pode escrever que dá certo. Minha esposa é perigoso, mas me conta o sonho e fala. Oi? Não, Deus usa de coisa boa, em sonho também ruim. Ó, a minha esposa teve 3 vezes o sonho que a minha cachorra gestante, né? Prêmio. E viu o filhote. Eu bati na madeira, falei, tá, não vai acontecer. E eu ficava vigiando o cachorro o tempo todo na rua, tocando os cachorros, eu prendia ela e tal. Minha esposa passava o tempo do cio, minha esposa tive um sonho de novo com a cachorra, né? Cachorro cheio de filhote dentro de casa. Se acontecer, vai você e ela para fora. E eu falava, não vai acontecer, não vou deixar. Eu falava bem assim, ó, isso aqui é um aviso. É um aviso para mim tomar cuidado. Que nada, irmão, é profecia. Ela é profeta. O que aconteceu? Minha cachorra emprenhou. Quando eu vi os filhotes, eu falei assim, cara, não tem jeito, não tem como você se esquivar daquilo que já foi revelado. Eu, particularmente, acredito na revelação de alerta. Mas se for profecia, a pessoa pode fazer o que ela quiser, vai acontecer. Não tem jeito. Entendeu? É tipo aquela do Jonas. Vai até Nínive, prega lá, né? Não, ele vai para o contrário, foi lá para a Espanha, foi para o oposto. O que aconteceu? O que o peixe fez? Jogou ele de volta para onde ele estava. E ele foi pregar em Nínive. Não tem jeito, irmão. Quando é Deus, você não precisa ajudar Deus. Ela vai acontecer. Então, isso aí é dom de profecia. Então, por exemplo, você que está começando, que está tateando, que ainda não sabe, é normal que você tenha dúvida. Aí você pode conferir. Tive um sonho com a irmã fulana, ela brigando com o marido dela. Aí você fala, e agora? Entrega ou não entrega? Você não chega lá dando carteirada. Ó, Deus manda dizer para você, não, chega assim, mano, paz, tudo bom? Tudo bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, tudo bem lá na casa da senhora? Ah, seu marido, está tudo bem? Seu filho, a sua casa, está bem? Ah, irmã, não está não, eu estou passando uma fase difícil. O que você está fazendo? Está sondando, não está? Não, esse negócio, você sabe por causa de quê? Você realmente teve um sonho. Você está com dúvida se foi Deus ou não foi. Né? Aí você fala assim, então, é porque eu tive um sonho, assim, 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 do seu marido. Entregou o sonho para ela. Porque às vezes você também não quer entregar uma coisa que você não sabe se é de Deus. Toma cuidado, principalmente com profecia, com data e hora. São as que mais erram. Entendeu? Porque às vezes você tem certeza da data e hora, mas você não, alguma coisa está ali naquele momento que você não sabe, você vai entregar, vai marcar a data e hora, não vai se cumprir, você vai ficar com vergonha depois.
Então, profecia de datória é perigosa. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Esses são os dons mais escassos, né? Com menos frequência na igreja. São todos operadores de milagres? Nem todos. Tem todos o dom de curar? Para mim, dom de cura, expulsar demônio é dom. Tem gente que acredita, que prega que todo crente ele pode expulsar demônio. Para mim, não. Eu não acho que todo crente tem autoridade para expulsar demônio, não. Para mim é um dom. Oi? Tem que expulsar o dentro mesmo. Falam todos diversas línguas? Isso aqui não é dialeto não, já expliquei, né? Tem a glosolária e a xerolária. Dom de língua, dom que a igreja tem, que a igreja fala, o mistério da igreja não é dialeto, não é idioma. Idioma, algum lugar alguém fala. Você vai lá na Espanha, alguém fala um idioma. Você vai na França, são idiomas isso. Aí você falar inglês, você falar francês, você falar hebraico, não é isso. Dons de línguas são variedade de línguas. É mistério. Um fala assim, pega a vassoura e vai. O outro fala, assa balacai. Então são variedades de mistério, né? Então aí agora, estranho, né? A pessoa fala um pouco inglês, mistura ali com... Interpretam todos. Isso aqui é um outro mistério, ó. Tem gente que tem o dom de interpretar línguas. E geralmente quem entrega a profecia, ele fala em língua e interpreta a própria língua que ele fala. Quem já viu profecia na igreja? A pessoa vai entregar a profecia que ela fica falando em língua, depois ela fala isso, que faz um rosto, aí entrega. Ele fala em língua e fala profecia, fala em língua. O que ele está fazendo? Ele está falando, está traduzindo, está interpretando aquela língua. E tem o que eu acho mais bonito, um dos dons mais bonitos que tem, quando uma pessoa fala, o outro interpreta, o outro fala, o outro interpreta. Oi? É muito bonito, essa sintonia, né? Um fala em língua, o outro interpreta, um fala, o outro interpreta. Eu já vi uma na internet, que o pastor está falando em língua, a irmã que vai interpretar, ela interpreta a língua do pastor em outra língua. Entende? Ele fala em língua. Um mistério lá. Aí quando ela vai interpretar, ela interpreta como se ela fosse intérprete na língua daquela pessoa. Para ela também está falando em língua. Mas ela está falando em idioma. Naquele momento o Espírito Santo concedeu que ela interpretasse a língua do pastor, mas na língua da outra pessoa, que nem ela fala a língua da outra pessoa. Tipo inglês. Entendeu? Muito bonito, muito bonito. As coisas de Deus é tremendo, irmão. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo. Então você que quer ter um dom espiritual, você tem que procurar. Ele não está aberto assim, você tem que procurar. Como é que eu procuro, pastor? Peça a Deus. Ore, jejue, se consagra e peça a Deus. Me dá um dom, Senhor, me dá o dom de curar, me dá o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de visão. Você tem que pedir a Deus, tem que procurar, pagar preço. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Está no WhatsApp, está no celular, está no... A suprema excelência do amor, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos, ainda que eu... Ele não disse que fala.
Entendeu? E eu só queria entender de onde esses crentes ficam falando de negócio de língua estranha, língua dos anjos. Aonde que chega isso? Você entende como é que é mais fácil o engano pegar do que a coisa correta? Hã? Onde está escrito isso? Paulo está dizendo assim, ainda que eu, diz que fala. Paulo fala bem assim, eu falo mais em língua de todos vocês. Ele fala isso mesmo. Por isso que para mim, dom de línguas é mistério de Deus com a pessoa. Nem você entende. Se você ficar o dia todo falando em língua, é ruim porque você não entende. Mas você está falando. E por que eu estou falando em língua? Você não entende. Até daqui a pouquinho o Espírito Santo ele vai colocar uma imagem na sua mente. Daqui a pouquinho ele vai te fazer você ter tipo uma intuição. Que aquilo que você conversou em língua com o Espírito de Deus, e que você não entendeu, o Espírito Santo ele vai abrindo o seu entendimento acerca daquilo. Você não consegue fazer isso aí com clareza. Aí eu falei essa fala aqui, isso aqui significa isso. Não existe isso não, tá? Se alguém te falar isso, você já sabe que é mentira. Ó, esse pega, vassouriana, assobiana lá vai, quer dizer, não existe isso não, tá? Significa que Deus está falando que não tem nada disso não. Tem gente que já viu um cara falar isso. O cara está traduzindo, entende? Porque você pode falar uma oração toda em língua com uma única palavra. Porque quem fala pouco em língua, fala pouca palavra. Já viu quem não tem hábito de falar em língua? Ele fala, o mistério dele é pequeno. É 2, 3 palavrinhas. Balá, 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 balá. Aí por isso que ele não quer falar em língua. Por quê? Porque ele fala pouco. Aí pega uma pessoa que fala língua e muito, porque tem gente que fala frases. Tem gente que canta em mistério. Entendeu? Canta, pega o menino, todo dia está cantando, o menino está cantando ele em mistério, coisa mais linda. Pois é, eu também falo. Eu e Deus, tá? Não pede para fazer microfone, não vou fazer não. Estou louvando ali com Deus ali, quando eu estou em mistério, eu falo, canto em língua. Sai fora da nota, né? Não cai no mesmo tom de voz, mas faz. Faz, às vezes, um refrão todinho da música. Não, o mistério em língua ele é exato. Você pode pegar o botão do lado, parece que o cara cantou mesmo, ele cantou em mistério. O que acontece? Mas se você fala balá, 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 você vai ficar falando balá, balá, balá o tempo todo, não vai? Mas o Espírito Santo pega essas duas falas e ele traduz aquilo numa fala, numa conversa com o Espírito de Deus. E à medida que você vai falando, você vai tendo mais palavras. Porque você está conversando com o Espírito Santo. Porque toda pessoa que ora em línguas estranhas, depois da oração, é como se tivesse dado uma leveza no teu corpo. Sei lá, como se tivesse alguma coisa ruim, mas que não vale mais. Como se fosse uma carga de energia. É isso aí. Está fraco? Fala em língua. Pastor, eu nem sou batizado, pastor. Procura o batismo. Procura ser batizado com o Espírito Santo. Procura falar em língua. Como é que eu vou falar? Fala. Bota um louvor e fala. Está lavando vasilha, está falando em língua. Está dirigindo. Eu faço Uber falando em língua, irmão. O passageiro está do meu lado, está lá. O passageiro, pode falar. Responde, acabou. Volta para falar em língua de novo. Tomzinho embaixo. Como se estivesse sussurrando. Entendeu? E se você tiver intimidade com alguém, bota alguém para falar com você. Você fala em língua, ele repete, você fala, ele te responde em língua. É uma forma de você praticar. Para que serve, pastor? Para eu crescer. Você se pegar mais forte. Para você vencer o pecado. Sabe qual é o problema da igreja cristã? É que a gente só ora depois que caiu. E a Bíblia diz o quê? Orai para que não entreis em tentação. Então, a gente tem que orar para não cair. A gente tem que orar para não ficar fraco.
A gente só vai orar depois que está fraco. Depois que está quase, a bateria está quase acabando, está no vermelho espiritualmente falando, aí você vai fazer o quê? Opa, eu tenho que carregar minha bateria espiritual, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que... Porque está deixando acabar. Você deveria fazer o quê? Está sempre repondo. Por isso que é muito importante o cristão ter o quê? Devocional. Pastor, o que é devocional? É quando você levantar mais cedo, a primeira coisa que você faz é ter uma intimidade com Deus. Vai dobrar o joelho, vai botar um louvor, vai ler a Bíblia. Pode ser antes também de dormir, irmão. Não precisa ser na hora que você acorda, não, porque às vezes na hora que você acorda já colocando o uniforme para ir trabalhar. Antes você vai dormir? Antes de você dormir, meia hora antes, você vai lá, já fez tudo que tinha que fazer, você está parando suas atividades, você para um pouquinho, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai falar com Deus, bota um louvor. Você vai passar aqueles 5, 10, 15, 20 minutos com Deus. Mas tem que ser todos os dias. Sua intimidade com Deus. Escolhe lá o momento. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse, ele não fala, e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada. Esse amor aqui não é o sentimento de amor, não. Esse amor é uma pessoa. Quem tem Jesus, o dia que você perder ele, por um momento que seja, você vai sentir. É um vazio, irmão, que nem todo dinheiro, nem tudo que você tem prazer nessa vida te satisfaz. É isso que ele está falando. É porque a gente não perde ele com tanta facilidade, entende? Mas quando você perder, você vai sentir. Então é muito importante que eu não perca esse relacionamento com ele, esse envolvimento com ele. É horrível. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ó, para quem acha que fazer caridade, né, é importante, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, sacrifício, não tivesse o amor, não tivesse Jesus, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. Então esse negócio de Deus ter ciúme de você não tem não, tá? Pode ficar tranquilo. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça. Para mim, uma das coisas mais dolorosas desse século é a injustiça. Porque quando você está passando por algo que você errou, por mais que seja doloroso, você tem um calento, você fala, eu errei, realmente é justo. Agora a injustiça, irmã, ela é um câncer que corrói o osso. Tipo lá, aquela pessoa que foi condenada a 14 anos de prisão porque passou batom na imagem. Aquela injustiça violenta, irmão. E aí você vê na televisão um estuprador, o cara que cortou a cabeça da mulher, 2 ou 3 homens estupradores cortaram a cabeça da mulher, deceparam a cabeça dela depois de ter estupado ela, foi solto, porque eles não correm risco, eles não apresentam risco para a sociedade. Isso é injustiça. Que balança é essa de medir? Que uma mulher presa porque pichou uma estátua, um cimento, um batom que o cara no outro dia tirou a prova, lavou lá e acabou o negócio, e um outro ser humano tirou a vida de outro ser humano e esse é solto. Se um dia você
fizer justiça com a sua própria mão, tipo assim, alguém entrou na sua casa, roubou a televisão e você viu na hora, correu atrás e pegou de volta e matou o cara, não diga que você foi atrás da televisão. Se você disser que matou a pessoa porque você foi atrás do bem, você está errado. Por quê, pastor? Porque não justifica tirar a vida de ninguém, por pior que seja, por bem material. É a lei. Você tem que falar o quê então? Que você defendeu pela sua vida e se defendeu. E na defesa você matou a pessoa. Entendeu? Ah, você matou o cara que estava na sua casa. Por que você matou o cara? Não, porque ele estava roubando a minha casa. Preso. Se você falar que foi porque ele estava roubando, preso. Ah, você matou o cara. Matou por quê? Eu temi pela minha vida. Foi legítima defesa. Eu temi e achei que eu ia morrer. Aí eu matei ele. Fala isso. Nunca coloca o bem material. Quando você faz isso, por que você matou o cara lá, o assaltante? Porque eu fui atrás do meu celular. Preso. Motivo fútil. Porque para a justiça, bem material não é maior do que a vida. Oi? É? Ou tem advogados na internet que eles ensinam. Você pegou o carro, por exemplo, o cara encostou em você de moto, vai levar seu carro, você joga o carro em cima dele, você sentiu que o cara ia te roubar. Se você falar que você sentiu que ia ser roubado, você se defendeu, preso. O que houve? Eu me assustei, eu vi a arma, na hora achei que ele ia me matar, eu acabei descontrolando e matei ele. Foi sem querer, foi legítima defesa. Temi pela minha vida, essa é a palavra. Todo policial que é investigado por um assassinato em serviço, ele sempre fala isso. Por que você atirou no cara? Temi pela minha vida. Viu ele armado, também, ele atirou, eu temi pela minha vida, eu me defendi e atirei ele. É resguardado. Então, injustiça, né? Estava lá injustiça, cadê? O amor não falha, aqui ó, não folga, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se você tem Deus, você tem essas qualidades. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Ah, pastor, eu vou separar da minha esposa, do meu marido, porque acabou o amor. Provavelmente não deu manutenção. Porque se der manutenção não acaba. Amor é prática. Eu preciso praticar para ele voltar. Pode perceber, casais que estão querendo se separar porque perderam o amor, deixaram de praticar as coisas que faziam quando namoravam. Entendeu? Coisas pequenas, irmão. Nunca dê um selinho no seu marido. Nem um beijo na testa, pelo amor de Deus. Não dê um beijo na testa. Dê um beijo de língua no seu marido. Por quê? Porque está alimentando o amor. Né? Começa com selinho e daqui a pouquinho você está nem dando mais selinho. Então o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Para que serve a profecia? Para dar direção, para corrigir. É assim. A igreja mais carnal, ela precisa de profecia. É onde tem mais profecia. A igreja mais amorosa, a igreja que tem mais caráter de amor, é onde se tem menos profecia. Quando que Deus fala mais com você? Quando você está bem ou quando você está mal? Quando você está mal. Às vezes a gente sente falta, né? Senhor, você não manda nada, não fala um sonho, não tem uma profecia, não tem. Por quê? Está tudo bem, você está acertando.
E às vezes a gente acha que isso é ruim. A hora que você começa a desviar do caminho, aí vem as profecias, vem as revelações, entendeu? Tem gente que se sabota. Tá tudo bem na vida dele, dá um jeito de piorar para poder, sabe, viver naquela coisa da aprovação, entendeu? Havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Quando todo mundo tiver ciência, tiver clareza das coisas de Deus, não haverá necessidade de profecia mais. Entendeu? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será. Não, peraí. Versículo 9. Porque em parte conhecemos, e em parte ninguém profetiza com a clareza do que está falando. Você em parte conhece, em parte profetiza. Entendeu? Por mais que você seja uma pessoa experiente, você não tem certeza do que você viu. Você viu como uma nuvem. Então porque às vezes a pessoa ela quer ter certeza de tudo para entregar, não vai ter. Você está entregando mistério, e tem coisa que Deus não deixa de saber o que significa, eu só te entrego o recado. Por isso que vem esses enigmas. Sonhar com a pessoa mudando, sonhar com a pessoa dentro do ônibus, sonhar com a pessoa no carro, sonhar com a pessoa na praia, sonhar com a pessoa de branco, essas coisas são tudo enigma. Que às vezes o Espírito Santo te entrega em língua, você entrega para a pessoa, para ela faz sentido, para você não. No grosso modo, a profecia, ela é um processo, que o processo é simples, o resultado é maravilhoso, é extraordinário. Entendeu? Você vai entregar, a gente às vezes vai entregar a revelação, a profecia, é uma coisa muito simples. A gente queria que fosse o quê? Mais misteriosa, mais cheia de... Não é. O resultado é. Uma vez eu vi um pastor falando acerca de uma profecia, uma revelação que Deus deu a ele. E era acerca de uma irmã que ela tinha uma enfermidade que estaria sendo curada. E ele falou com Deus assim: como é que eu vou saber que é ela? O Senhor falou com ele assim: no momento exato que você vê ela, você vai saber que é ela. E aí ele queria saber acerca da enfermidade, quais seriam os detalhes, para que ele pudesse entregar com detalhes. E o Espírito Santo não mostrava para ele, fechou. Só disse que ela tinha uma enfermidade e não disse aonde que era a enfermidade. E aí ele ficou angustiado, pagou preço, jejuou e orou e nada. Chegou o dia do culto e ele caçando, ele sabia a cor da roupa que ela estava. E aí o Senhor falou assim: não fale para ninguém. Como ele não podia falar para ninguém, quando ele chegou na casa dos pastores, que ele ia pregar na igreja, ele falou bem assim, o pastor que recebeu ele: pastor, eu estou debaixo de uma palavra, e eu tenho um mistério para entregar para uma pessoa, eu não posso abrir muito para o senhor, mas a hora que eu ver, eu vou identificar essa pessoa. Beleza. E aí chegou no culto, o culto começou e ele está me caçando. Ele não via. De repente, do nada, ele está pregando, ele viu a irmã na frente dele. Essa irmã que estava na frente dele era a esposa do pastor que ele foi para a casa dele. Por que o Espírito Santo falou para ele não falar nada para ninguém? Porque se ele fala para o pastor ia abrir o quê? Detalhes do que estava acontecendo. E aí colocar a irmã em dúvida. Então nem ele sabia que era a irmã, que era a esposa do pastor.
Deus não falou com ele. E quando ele viu ela, ele viu. Aí o Espírito Santo falou assim: é ela, manda ela ficar de pé. Aí ele falando com Deus: mas o que ela tem? O Espírito Santo não falava: manda ela ficar de pé. Se você não falar, eu também não vou falar. E o Espírito Santo foi apertando ele. Foi apertando ele. Aí ele parou e falou assim: irmão, fica de pé, por gentileza. O irmão ficou de pé. E o Espírito Santo falou assim: fala que ela está curada. Qualquer coisa. Eu vou falar. O Espírito Santo não falava. Fala a cura. Aonde ela está curada no mundo? E aí ficou essa guerra. Em segundos ali, ele com Deus. E falou assim: Deus me mostra a senhora sendo curada de uma enfermidade que a senhora tem. E a senhora tem orado muito a Deus por isso. Mas eu até pedi a Deus para Deus me dar detalhes e ele não me deu. Mas a partir de hoje a senhora está curada. A igreja toda sabia que ela estava curada, que ela estava enferma. A igreja toda estava orando pela irmã. E aí ela começou a chorar. Aí ela falou assim: amém, pastor, Deus não te deu detalhes porque eu pedi a ele que o dia que ele usasse alguém para me curar, não dissesse os detalhes. Você entendeu como é que é Deus? Então, se Deus dá o detalhe, não respondia a ela. Era uma condição dela de saber que Deus estava procurando ela. Então, às vezes você vai entregar algo, você tem que ser fiel ao que Deus falou. E entregue o que Deus te mostrou só. Você só é o porta-voz da revelação. Ou seja, é simples o que você vai fazer. O resultado é extraordinário. Não. Ou seja, se ele fala para o pastor que ele foi lá, era a mulher do pastor. E ele ficou com ela 3 dias e nada, ele não falou nada com ela. E ele não sabia que ela estava enferma, mas a igreja sabia. A igreja toda sabia que ela estava enferma e qual era a enfermidade dela. Ele, menos ele. Então, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Jesus voltar, tudo vai ser aberto. Nós vamos conhecer tudo. Vai ser claro para nós. Vai ser nítido qualquer coisa. Esse mistério acaba. Tanto quando a pessoa ela passa dessa para a eternidade e ela vai para o inferno, ela já cai sabendo por que foi para o inferno. Ela sabe exatamente o que ela tinha que ter feito para não estar ali. Ela sabe exatamente onde ela errou. Ela sabe tudo aberto para ela. É onde ela mais sofre. Mas, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando você é novo convertido, você tem um comportamento de novo convertido. E o Espírito Santo, o próprio Deus te trata como criança na fé. Mas existe o tempo da maturidade. Todos nós temos que chegar ao quê? A maturidade. Coisas que você fazia, dava certo com Deus na época de infância, espiritualmente falando, não vai mais funcionar. Não, eu tinha uma experiência com Deus, quando eu jejuava, Deus respondia. Dificilmente eu abri um jejum que Deus não respondia. Mas teve época que Deus queria me trazer para um nível de experiência maior, que eu jejuei, chorei, implorei, testemunhei, nada acontecia. O que Deus estava me ensinando? Vai chegar um tempo, e chegou esse tempo, onde o seu choro não move mais o meu pé, não. Você vai precisar entender por que você está passando por isso. Aí eu tive que amadurecer e entender que não era chorando que eu mudava a mão de Deus. Por quê? Gente adulta faz coisas mesmo não mais chorando. A criança acostuma com choro. Chorou? Tem resposta. Chorou? Tem resposta. Chamado crente chorão. Né? E vai ter hora que você vai chorar. A sua lágrima vai secar e nada vai acontecer. Você vai falar assim: Deus, você me abandonou. Não te abandonou, não. Está te trazendo para um nível de maturidade. Suportar. Você vai ter que aprender que tem hora que você vai orar e Deus vai dizer não. Né?
Tem momento que a gente acha que a gente é tão querido de Deus, a gente é o mais queridinho de Deus, tudo que você pede, Deus te dá. Mas se eu dobrar o joelho, Deus me responde. Vai chegar uma hora que Deus não vai responder. E a sua fé vai ser provada. Essa era a tese do diabo. Tira dele as coisas. Se ele não te nega, ele falou, pode tirar. Tira lá. Eu tenho certeza que ele não nega. E Jó negou? Não. Porque a convivência, o relacionamento de Deus com Jó não estava relacionado com coisas. E olha que Jó perdeu os 10 filhos, irmão. 10 filhos num só dia. Mesmo assim, não negou a Deus. Tem gente que perde um emprego e já nega. Cadê? Versículo. Porque agora vemos por espelho em enigma, revelação, profecia. Não tem clareza das coisas, irmão. Tem sonho que eu tenho sonhado. Tem 7 anos que eu sonho o mesmo sonho e eu não me falo o que significa. É um enigma. Vai chegar uma hora que Deus vai explicar por que daquele sonho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, e o maior deles é o amor. Fé, esperança e amor. Dos 3, o maior, o amor. Vamos parar por aqui?